Olá, meu amigo, sou João Rosa, sócio fundador da AquaExpert. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como calcular a recirculação de lodo no sistema de lodos ativados. Por que é importante manter uma recirculação de lodo adequada no sistema de lodos ativados? Bom, todos nós lembramos que o sistema de lodos ativados tem esse nome porque as bactérias que são apropriadas ao nosso tipo de esgoto, elas estão ativadas, ou seja, elas estão acostumadas, elas estão adaptadas ao esgoto que entra no nosso sistema. Quer dizer, então, por isso é importante que elas sejam retidas no decantador secundário e voltem então para o reator biológico. Então essa é a importância, quer dizer, então é extremamente importante a gente ter esse controle. Por outro lado, se você recircula muito lodo, o que vai acontecer? Você vai ter um excesso de matéria orgânica aqui e você vai desestabilizar a sua estação. Você vai ficar com aquela relação F sobre M muito baixa. Por outro lado, se você recircula pouco, o que vai acontecer? Esse seu F sobre M vai ficar alto, você de novo está desestabilizando a sua estação e ainda você tem a possibilidade de aumentar o manto de lodo e você perder então sólidos pelo efluente final, o que é uma dor de cabeça e isso, além do mais, você também estoura seus parâmetros de qualidade, ok? Então, como que nós podemos fazer então esse controle da recirculação de lodo? Antes de mais nada, nós temos que definir qual estratégia que vamos adotar. Existem basicamente duas estratégias. Uma é a da manutenção do nível de lodo dentro do decantador secundário e a outra é, estando definida a quantidade de sólidos que eu tenho dentro do reator, eu faço então um cálculo para saber quanto que eu vou ter de fazer recirculação. Então vamos ver então essa primeira estratégia que eu comentei, que é a da manutenção do manto de lodo dentro do decantador secundário. Então a gente sabe que se a gente tiver um manto muito elevado, o que vai acontecer? A gente vai ter arraste de sólidos pelo efluente final, isso eu já comentei. Quer dizer, então, qual é a importância? Então a gente tem que fazer essa estabilização para a gente manter uma camada aqui sem sólidos, de modo a gente não ter arraste, ok? Quer dizer, então essa é uma das maneiras que a gente pode fazer o controle. Bom, então a primeira pergunta que vem é, como que eu faço para manter o nível de lodo estável dentro do decantador secundário? Bom, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar. A mais comum é você colocar um tubo de material plástico, onde você consegue tapar na parte inferior e você com isso você consegue, na hora que você tira esse coletor, você vê exatamente qual é o perfil de lodo que tem dentro do seu decantador secundário. Uma outra possibilidade é você colocar uma bomba, você coloca a bomba e vai tirando uma vazão pequena. Na hora que você começar a ver que está saindo lodo ao invés de água, você obviamente atingiu a camada de lodo. E uma terceira, que é a mais, digamos assim, a precisa, são equipamentos eletrônicos, né, que a gente pode colocar. Tem uns que emitem luz, na hora que ele para de emitir luz, você sabe que atingiu, por exemplo, a camada de lodo. Existem diversos equipamentos, nenhum no Brasil é muito utilizado, tá? Mas essa é uma técnica interessante que a gente deve associar a outras. Bom, uma segunda estratégia possível que a gente pode fazer, como eu já comentei, é a definição da concentração de sólidos suspensos dentro do nosso reator. Então, uma das técnicas que a gente pode fazer para fazer essa estimativa de quanto que nós vamos recircular é justamente esse da sedimentabilidade de lodo. Então ela é muito parecida com aquele processo que nós fazemos do índice volumétrico de lodo, do IVL. Então a gente vai lá, coleta uma amostra do nosso reator biológico, colocamos então numa proveta, esperamos por 30 minutos, passado esse tempo, nós vamos então ver quanto que deu de sedimentabilidade do lodo, ok? Então vamos imaginar o seguinte, depois de 30 minutos, você olha a sua proveta e você tem uma leitura de 350 ml.
Então agora a gente vai ver qual é a proporção que existe entre a fase sólida, ou seja, o lodo precipitado, e a fase líquida, que deu, então, que é o que sobra, o sobrenadante da nossa proveta. Então, sendo a nossa proveta de 1000 ml, nós temos então 350 ml de sólidos e 650 de água, né? 1000 menos 650, que é o 350, ok? Então, como é que a gente vai definir a nossa vazão de recirculação? Nós vamos fazer exatamente essa proporção, certo? 350 de sólidos está para 650 de água, ou seja, dá uma proporção de 0,54, ou seja, 54%, certo? Então, esse valor aqui é o que você vai aplicar a sua vazão afluente para você manter essa mesma proporção de sólidos dentro do seu sistema. Esse processo, embora ele seja um tanto rudimentar, ele é muito importante, por exemplo, para sistemas que não operam 24, onde você não tem uma contribuição de 24 horas. Então vamos dar um exemplo aqui numérico. Por exemplo, você tem uma indústria que trabalha 12 horas e 12 horas ela fica sem receber esgoto, a estação. Mas a estação funciona 24 horas. Então, nesse período em que ela não fica recebendo contribuição, por exemplo, é muito comum você ter menos operadores e até o laboratório não está funcionando. Como é que então o operador pode manter um nível adequado de recirculação? Justamente utilizando essa técnica muito simples. Ele vai fazer esse teste com a proveta, vai ver qual é a proporção entre sólidos e líquido e vai com isso ajustar a sua recirculação de lodo. Isso também pode ser utilizado no final de semana, enfim, ou quando você está com um problema no laboratório, algum equipamento que você utiliza para fazer sólidos não está funcionando, quer dizer, então você pode utilizar esse processo. Ele é um tanto quanto rudimentar, mas ele dá uma boa precisão para você poder trabalhar. Uma segunda técnica que nós podemos utilizar para manter então a concentração de sólidos dentro do nosso reator é de você fazer então um controle, um balanço de massas dentro, por exemplo, do nosso decantador secundário. Então vamos imaginar o nosso decantador secundário e vamos fazer aqui um balanço de massas dentro do decantador secundário. Ou seja, nós vamos ver quanto de massa que entra e quanto de massa que sai. Ou seja, essa alíquota, que é essa vazão de entrada mais a recirculação vezes a concentração daqui de dentro, e a quantidade de sólidos que sai, a quantidade de sólidos que é descartada e a quantidade de sólidos que é recirculada. Tá? Então é basicamente isso. O que entra é igual ao que sai. Nós temos interesse em manter um equilíbrio no sistema. Por isso que a gente utiliza esse tipo de equação. Vamos agora imaginar o seguinte: você tem uma estação bem operada, você não está tendo perda de sólidos, ou a perda de sólidos é muito desprezível. Vamos imaginar, você está tendo uma recirculação de lodo de 4.000 miligramas por litro, você está perdendo 10 em 4.000, realmente desprezível. Quer dizer, então a gente esquece esse número aí. Então com isso a gente tem essa equação aqui, onde nós vamos fazer então o cálculo da vazão de recirculação de lodo. Vamos dar um exemplo numérico aqui, ó. Você tem então uma estação de 200 metros cúbicos por hora, com uma concentração de sólidos suspensos totais dentro do seu reator de 2.500 miligramas por litro, com uma idade de 4 dias. Você está descartando com esses valores 11 metros cúbicos por hora, sendo que a concentração de sólidos na sua linha de recirculação, que é a mesma que você vai descartar, da ordem de 7.300 miligramas por litro. Utilizando esses valores aqui nessa equação, a idade de lodo não entra, tá? Eu só pus aqui para vocês terem ideia de quanto que é o descarte. Quer dizer, então, utilizando esses valores nessa nossa equação, a gente chega numa vazão de recirculação de 87,44 metros cúbicos por hora. Muito simples, né? Agora, a técnica 3, ela consiste em você fazer, então, o mesmo balanço de massas que nós fizemos, só que agora a gente vai fazer esse balanço de massas
no nosso tanque de geração. Ou seja, a quantidade de massa que entra no reator é igual à quantidade de massas que sai. Qual é a quantidade de massa que entra? É a da recirculação, mais o do afluente, tem de ser igual a que sai, que é essa vazão conjunta vezes essa concentração aqui, certo? Isso em termos de equação é isso daqui, ó, certo? Muito simples. Ou seja, a vazão de recirculação vai obedecer então a essa equação. Num exemplo numérico, mais uma vez, aquele mesmo caso daquela estação anterior, só que aqui a gente tem que conhecer a quantidade de sólidos que está entrando, tá? Então aqui, ó, a gente sabe, por exemplo, a gente vai ter que fazer a análise dessa concentração de sólidos que está entrando, 2.100 mg por litro. Aplicando esses valores aqui, então, nessa mesma equação, a gente vai chegar em 87,5 metros cúbicos por hora, muito próximo daquele outro que nós fizemos, ok? Quer dizer, então, com isso nós esgotamos então esse assunto. Esse assunto é extremamente importante. Você não recircula 100%, 150%, 200%, 40% aleatoriamente. Existe uma técnica, essa é a técnica, tá? Associada, obviamente, à quantidade de FM que você quer ter, associada, obviamente, à sua idade do lodo, que é isso que vai determinar o quanto você vai descartar, mas para você manter o equilíbrio do sistema, a recirculação de lodo é importante e é essa a técnica que vocês devem utilizar. Espero que vocês tenham gostado, espero que, sinceramente, que eu ajude vocês a melhorar o desempenho de sua estação. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, isso vai nos ajudar a difundir esse conhecimento para mais colegas nossos, tá? Um forte abraço e até o próximo.